É, Bom dia, pessoal. Eu escrevi um texto aqui e normalmente eu posto no meu perfil do Instagram texto escrito, né? Ali das minhas meditações, das coisas que eu penso e tal. A rede social é uma forma de nós nos apresentarmos como pessoa na época que a gente vive, então eu faço ali as minhas colocações, né? Se a pessoa quiser saber um pouco mais sobre mim, vai ali dar uma olhada, né? Que ali pode dizer muita coisa sobre quem eu sou, né? Então, resolvi gravar esse vídeo, domingo hoje, da minha meditação do dia. Não por ser um dia especificamente consagrado católico, mas por ser um dia consagrado no Brasil e acho que todo o Ocidente, né? O domingão. Um dia de descanso do corpo, né? Um descanso da vida material, de introspecção, de reflexão, de meditação, de oração, renovação da alma, ou seja, como for que a pessoa trata essas questões na vida. Então, o tema é sobre a Virgem Maria, Maria, Mãe de Deus. Eu sei que existe polêmica sobre esse tema e cada pessoa faz um juízo de acordo com a sua experiência, né? Ou talvez, talvez tenha uma simples opinião sem muita profundidade, né? Deixa eu ajustar esse telefone aqui. Uma simples opinião sem muita profundidade, a pessoa pode ter, né? Ou tem até outras pessoas que têm uma devoção, embora superficial, né? Como se fosse uma moda cristiana por Maria. O meu ponto nesse vídeo não é falar e fazer juízo sobre a posição e a opinião de cada um em relação à própria Maria, Mãe de Deus. Até porque isso aí não tem a mínima importância em relação ao que Maria realmente é, né? Na realidade, como Mãe de Deus e ponto. A minha questão aqui envolve Maria específica, específica e exclusiva para homens e suas relações com as próprias mães, né? Essa questão psicológica que se dá especificamente no gênero masculino é uma questão que sempre me trouxe até problemas durante a vida, né? É uma questão, particularmente, eu vivi, como é que eu vou dizer assim, tive um atraso no amadurecimento espiritual, né, em relação a isso. É um ponto importante de eu dizer que eu até nem coloquei no meu texto aqui, que aqui não é uma questão de vida material, então abrange todos os homens, né, todo o gênero masculino, sem distinção de posição social ou qualquer coisa do tipo. Então, em primeiro lugar, né, eu preciso dizer que eu professo a fé em Jesus Cristo, que é Deus para mim. Deus feito homem e tudo que envolve isso, né? Tenho uma fé verdadeira, não duvido disso aí. Não mais duvido. Embora ainda seja fraco como pessoa, né? Obviamente como ser humano. E aí é nesse contexto que entra a Maria, né? A Virgem Santíssima Mãe de Deus, que foi o vaso, como dizem, né? Aquela que estava preparada para receber o Filho de Deus, que é o próprio Deus na Santíssima Trindade, né? O Jesus Cristo, no caso, Filho de Maria. Então eu vou tratar disso a partir dessa perspectiva. É só por isso que eu fiz essa colocação. Bom, tá óbvio nesse contexto que Jesus Cristo é Deus, é Pai e Filho, né, na Santíssima Trindade, Espírito Santo também. E ele precisou nascer de uma mulher, né? Então aqui já fica óbvio que todo homem sai de uma mulher. Coisas óbvias que precisam ser ditas. Então daí o homem é gestado por uma mulher, a gestação não envolve somente estar dentro da barriga da mãe, né? Não é só ser carregado pela mulher dentro da barriga, mas envolve a educação nos primeiros anos de vida. Eu coloquei aqui primeiros anos de vida até 7 anos, pelo menos, né?
para ter uma referência temporal aí do que eu tô me referindo a primeiros anos de vida, né? Desde a concepção, então, até né, esse momento de rompimento. Não existe maior intimidade do que essa, né? De ser carregado dentro do corpo da própria mãe, na gestação e depois no colo. E tudo isso cria uma relação afetiva, inclusive a educação materna é onde se desenvolve os afetos, vamos dizer de forma simplificada, onde a pessoa recebe a segurança dentro do mundo físico e em todas essas coisas ligadas aos sentidos e às emoções vem através da mãe. Né? Isso pode ser chamado de educação fundamental, né? Pode ser chamado, não, eu chamo, né, de educação fundamental, porque é a base da formação do ser e do indivíduo, começa lá na concepção dentro do útero da mãe e vem se desenvolvendo a partir disso. Para mim não me estender muito, então vamos direto ao ponto. O homem, por natureza, cria laços afetivos profundos com a mãe por necessidade, né? Natural que seja assim, até por bom desenvolvimento do ser, né? É o processo criado por Deus, isso, natural, né? Mas durante esse processo de desenvolvimento chega um determinado momento em que a mãe, na sua fraqueza humana, ou em casos excepcionais da perda, né? A morte da mãe, ou todas essas probabilidades, que eu não preciso entrar numa lista muito longa, né, para te entender, para entender o que eu estou dizendo. Chegou o momento do rompimento dessa intimidade, né, no sentido de proximidade afetiva e de alguma forma, em algum momento isso aí vai acontecer. O próprio momento em que a criança sai da barriga da mãe, ali no parto, né, já é uma etapa desse processo de independência afetiva da mãe, né, tu já não tá, e aí que começa a coisa, tu já não tá mais pertencendo para aquele ambiente de alta segurança, vamos dizer, né, do ventre da mãe, né? Então, a partir daí, a gente pode começar a distinguir um menino de um homem, né? A partir desse entendimento. E vulgarmente falando, quando o sujeito passa daquele grito de apelo, né? Mãe! Quando ele tá com medo, né? O cara grita, mãe! E passa a demonstrar uma independência afetiva e emocional, não mais dependendo da mãe para supri-las, então começa a se dizer que o cara tá se tornando um homem, né? Principalmente nessa questão afetiva e emocional ali. Ele já não depende mais do colo da mãe, né? Debaixo da saia da mãe, como dizem também. Entretanto, não é o que se observa, né, de forma mais cuidadosa quando vemos o sujeito entrar na vida adulta e começar a procurar afeto em outras mulheres, quaisquer, né? E com isso eu estou abrangendo aqui todo tipo de relação entre homem e mulher, né? Seja casamento ou qualquer outra que seja. Daí eu faço uma ênfase, assim, através da minha experiência, né? Que a psicologia moderna ou qualquer outro tipo de orientação que tu quiser trazer, não, é uma opinião, assim, que eu tenho através da minha experiência, não é capaz de lidar com essa realidade aí. Com a profundidade que o que eu estou expondo consegue. De satisfazer, né, a necessidade afetiva de um homem adulto de forma completa, definitiva, vamos dizer, para essa vida temporal aqui. E para a vida que sucede também depois dessa. Então a questão aqui é o seguinte: o que se vê comumente assim dentro de um casamento, né? Eu observo bastante isso aí. Vamos começar assim: o homem casa para ter uma relação a fim de suprir uma necessidade afetiva, né? No ponto que eu botei aqui. Esse é o primeiro caso, né? Então aquela mulher, ela é uma muleta pro cara. Tira a mulher fora, o cara despenca num abismo sem fundo. E aqui, né, eu coloquei no segundo caso o que eu acho. Eu vou citar só esses dois, que já vai dar pra enxergar todos os homens ou os meninos aí que tu conhece. É o homem, não sei como é que eu vou chamar, vou colocar o vulgar, o canalha, o pegadorzão, ou até um cara mais tímido, né, que tem o mesmo sentimento de querer se unir a uma mulher pelos motivos errados, vamos dizer assim, né, por carência afetiva, como costuma dizer popularmente, para tentar suprir uma questão afetiva e emocional. Entra no mesmo caso, né, o cara que faz isso, ele entra num carrossel de mulheres reais mesmo, ou até mesmo em fantasias, no caso do cara mais introvertido, né, onde ele procura esse suprimento afetivo e não encontra nunca.
E obviamente acaba ficando muito pior, né? Até porque ele vai fazendo mal para si mesmo, para si e para todas essas pessoas, as mulheres, né, com as quais ele usa para tentar suprir algo que elas, né, na sua fraqueza humana mesmo, nunca vão ser capazes de realizar, e o fim da mulher no sentido é dar suprir as necessidades emocionais de uma criança, né, até a idade de um menino, e não de um barbado, né? Esse é o ponto da coisa aqui. Então, nos dois casos, né, que eu acho que já abrange a maioria das situações, já vão te ajudar a olhar com outros olhos, né, as dificuldades dos indivíduos, assim, na sociedade, no teu entorno, até teu cônjuge, ou pretendente, filho, enfim, os homens que rodeiam aí, no caso de uma mulher, ou, né, a ideia maior aqui é pro público masculino, mas pode ajudar qualquer pessoa, né, esse assunto. É uma coisa pertinente a todas as pessoas, né. Mas então daí fica a pergunta, né, Ricardo? Então todos os homens são meninos, né, nessa visão? Bom, né, em certo ponto é verdade que todos os homens são meninos, pelo menos até onde eu conheço, assim. Se tu for pegar, fazer uma observação profunda, tu começa a perceber que eles não têm essa segurança, embora muitos homens aparentemente tenham, parece ter uma segurança afetiva muito grande, né? Porque eles não chegaram em determinadas situações mais críticas para serem provados em relação a isso. Daí, no curso da vida, eles vão conseguindo ter essa aparência, né? Mas aqui eu tô pegando naqueles momentos de que o cara tá no fundo do poço, né? Como eu costumo dizer, nas situações extremas, né? E nesse caso aí, que eu quero me refiro que os homens ainda são meninos, não têm uma maturidade espiritual, afetiva, no caso, né? Em relação aos afetos. E é nesse momento que eu volto a falar daí da Maria Santíssima, que é a única que poderá suprir os afetos de um menino chorão. E por que já não dizer, além de chorão, um masturbador compulsivo que procura afetos na vida sexual, quer seja sozinho, quer seja com outras mulheres. E não pensa que eu estou excluindo homens por categorias aqui, né? Eu estou incluindo todos, inclusive os casados, que pode estar nessa situação de um menino chorão e querendo que a sua esposa supra seus afetos em cima de uma cama. Entendeu o que eu estou falando, né, mano velho? E por fim aqui, ó, o que eu venho relatar com essa reflexão é o que nenhuma outra mãe ou mulher pode fazer, mas só aquela que inclusive não só é mãe espiritual, mas mãe biológica, né? Perfeitíssima, escolhida pelo Criador para trazer ao mundo o próprio Deus feito homem, que se tornou o Pai da humanidade. Vim dizer que o único caminho para a realização afetiva plena de um homem, aqui um ponto importante, né, abrir um parênteses aqui, o orgulho do gênero masculino sempre tende a buscar uma forma de achar que a masculinidade se dá na promiscuidade, atrelada à força física e o impulso sexual ativo do sexo masculino, né? O diabo vem sempre tentar fazer o homem se afirmar nisso, porque manter ele numa prisão afetiva em relação à mulher. Ele quer usar a mulher para ficar se acariciando. Isso aí não é coisa de homem. Então, vim dizer que o único caminho para a realização plena de um homem é através de uma relação íntima com aquela que carregou Deus no ventre. Só ela é capaz de suprir os afetos de um homem, até porque ela fez isso com o próprio Deus feito homem, o qual na pessoa de pai, né, escolheu ela. Para esse fim de ser a mãe de Deus Filho feito homem, que é Jesus Cristo. Então Maria Santíssima, como a mais perfeita criatura do gênero humano, nos leva a uma relação íntima e profunda com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo, e cuida de nós como se fôssemos não só filhos de Deus Pai, mas como irmãos de Deus, né? De Jesus Cristo feito homem, filhos da mesma mãe.
E é só nessa situação que o homem vai se tornar efetivamente independente pela forma como Maria nos faz nos aproximar de Deus, né? Através da forma mãe de ser, né? Então, na minha experiência, né, agora eu vou fazer um relato particular para concluir, a única definitivamente capaz de ajudar o homem no processo de uma vida plena em Deus, de viver a castidade, que significa o amor verdadeiro, seja solteiro ou casado, é através de Nossa Senhora Maria Santíssima, a mãe que todo homem não teve, mas que Deus escolheu e nos deu por graça imerecida. Então, para concluir o relato, eu vou rezar uma Ave Maria aqui. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E um detalhe importante para terminar. O único que vai contraindicar a devoção a Maria é o diabo. Então cuidado com isso aí. Era isso por enquanto.